Segundo o que se acredita, a guerra em Angola começou em 1961, com o início da luta armada no dia 4 de fevereiro. Angola está acabando de completar 49 anos. Esses 49 anos, cara, nos custou muito. Mais de 30 anos foram desperdiçados com guerras entre irmãos. E, mano, deixa, já. Em 1975 foi dada a independência de Angola graças ao Acordo de Alvor, que tinha como objetivo dar o poder nos três movimentos da libertação nacional. Fica até o final do vídeo para você entender mais ou menos. E, pessoal, você tem que entender, existem informações que eu vou dar aqui são superficiais para o vídeo não ficar muito longo. Eu gravei quase 2 ou 3 vídeos falando sobre isso, o vídeo ficou muito extenso. Para não ser aborrecível, eu vou dar uma história superficiais para depois vocês entenderem, principalmente aqueles que já assistem meu canal, já assistem os vídeos aqui, é habitual, então vão conseguir entender certos pontos que eu vou tocar. Falou? Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Eu sou o Nundalino, vamos ao vídeo. Antigamente, no meu tempo, a gente aprendia sobre hino nacional, entendeu? Hino nacional. Hoje em dia a gente não aprende sobre essa merda. Hino nacional basicamente é o símbolo sobre a pátria, ou pátria nunca mais esqueceremos. Os heróis de 4 de fevereiro. Cara, a gente começa em 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro de 1975, deu-se início da luta armada, graças a 2 movimentos de libertação nacional. UPA, que é o FNLA, e o MPLA. Relatos dizem que o MPLA foi o cabeçalho do início da luta armada. Mas até aí tudo bem. Eram trabalhadores que pegaram as katanas e vamos lutar contra os portugueses, que é nosso país. Cara, essa luta armada, essa rebelião dos angolanos trouxe consigo diversas mortes. Tanto é que o governo português, que estava enfraquecido na altura, mandou dezenas e dezenas de militares para vir para a terra. Adivinha quem estava a governar Portugal naquela época? Exatamente, Salazar. Antes dos anos 50, era proibido a criação de partidos nacionais em Angola. Nenhum indígena tinha o direito de criar um partido, nem sindicato, porque eram considerados analfabetos. Existia uma lei de segregação intelectual. Pessoas que são um bocado formadas e letradas eram divididos de pessoas analfabetas que tinham que trabalhar pelo campo. Existia uma lei portuguesa que dizia que todo indígena é obrigado a trabalhar para ajudar a economia portuguesa. Era uma coisa parecida. Depois de 1951, tudo isso mudou. Em 1955 já começou a surgir movimentos nacionalistas. Em 1961 começa o início da luta armada. Ao decorrer dos anos 60, nasce um dos maiores partidos, que é o NITA, liderado pelo Jonas Malheiro Savimbi. A luta pela independência teve a duração de 13 anos. Durante esses 13 anos, em vez de lutar só para a independência total de Angola, os 3 movimentos também lutavam entre si por causa da divisão étnica que tem aqui no país. Para quem não está sabendo o que é que eu estou falando sobre divisões étnicas, vai ver o vídeo que eu vou deixar aqui no card para você saber um bocado sobre os conflitos da África. Uma das maiores razões do conflito da África. Então, os movimentos que eram para se unir, para lutar junto contra os portugueses, lutavam entre si quando não estavam a lutar contra os portugueses. E isso também atrasou um pouco a independência de Angola, porque o mesmo esforço que tinha que ser aplicado para os portugueses, aplicaram-se uns aos outros. Até ali tudo bem. Os 3 movimentos de libertação nacional conseguiram a independência em 1975, com um acordo chamado hoje em dia de Acordo de Alvor, que foi assinado em Portugal, que visava a integração dos 3 movimentos de libertação nacional para governar junto. Segundo aqueles documentos, dizia que tenham que partilhar o poder entre eles. Um fica no ministro da puta que pariu, outro fica nas finanças, outros ficam... Dividem-se. Tem que governar os 3 juntos. Por causa das complicações que já tinham internamente entre esses líderes partidários, eram de ideologia totalmente diferente. O MPLA era comunista, o FNLA e a UNITA eram de ideologias diferentes. Queriam coisas mais democráticas, mais nacionalistas, eram pessoas mais de direita. Pegou a visão. Cara, depois de 1975, o país entrou ladeira abaixo. Era para o país crescer, entrou ladeira abaixo. Tudo isso porque o MPLA orquestrou um projeto que tirava todos os líderes nacionais que não sejam do M para fora de Luanda para ser proclamada a independência, porque proclamar a independência juntamente com pessoas da oposição é dividir o poder. Eles não queriam isso. Nessa jornada de 1975 até 1980, fundou-se a Sonangol, que tinha como objetivo principal a gerência e a distribuição dos recursos minérios. Antes da Sonangol, antes mesmo da independência, a economia angolana era concentrada em recursos minerais para fazer ferro, né?
minérios de ferros, era concentrado em agricultura. Tanto é que Angola foi um dos maiores exportadores de café do mundo na altura. Cara, Angola dependia basicamente da agricultura. Tinha muitos fazendeiros portugueses. Em 1960, muitos portugueses fugiam de Portugal por causa da crise e dos problemas que eles tinham lá e investiam nas colônias como Moçambique, Cabo Verde, Angola. Muitos empresários portugueses. Bom, em 1992, houve-se o primeiro cessar-fogo, onde os três movimentos de libertação nacional sentaram e decidiram que, olha, agora devemos ter as primeiras eleições multipartidárias no país. Estamos a nos atrasar, vamos lutar nas urnas. Então houve-se uma estabilidade boa, um cessar-fogo que realmente fez sentido. Até que no final de 1992 foi realizadas as eleições multipartidárias de Angola, que, sublinhando, foi a primeira. Os resultados, quando a CNN divulgou, dava total vitória para o MPLA. Cara, a oposição não viu isso como algo sério, algo verídico, porque já alegavam fraude. Então a guerra voltou. Mas a guerra não voltou de brincadeira, voltou mesmo de uma forma intensificada, onde muita gente que ficava nas zonas rurais, sublinhando, boa parte da guerra em Angola aconteceu em zonas rurais. As pessoas que viviam em zonas rurais fugiam da guerra. Cara, pessoas ficavam mutiladas, muita gente sofreu por causa dessa guerra, depois da independência. As pessoas saíam das zonas rurais, vinham até para as cidades. Também, por consequência, muitas cidades foram destruídas, muitas infraestruturas foram destruídas. Com a intensificação da guerra, muitas forças externas interferiram na nossa guerra, como por exemplo Cuba, Estados Unidos da América, a Rússia, a China, o Vietnã, todos esses interferiram na guerra nacional. Pega a sua visão. Em 2002, o maior líder da oposição morre e basicamente é decretado paz. Cara, mano, por mais que a história mostra que muita gente sofreu, o povo angolano, na verdade, ficou ferido, é poético, porque para quem conhece os discursos de Jonas Malheiro Savimbi, ele sempre sublinhava que a sua morte traria paz. Não sofram, minha morte traria... mano, esqueci isso. Olha só, estou arrepiado até, meu parceiro. Estou arrepiado. Bom, as desculpas acabaram, certo, né? As desculpas acabaram. A guerra, mais de 30 anos, perduraram e tá bom, já acabou. Tá bom, acabou, já acabou. Tá, acabou. O que é que se seguiu? Cara, nessa altura, quando a guerra estava muito envolvente, muitos empresários fugiram de Angola. Até os empresários do petróleo também estavam a fugir de Angola. Alguns agricultores abandonaram suas fazendas, foram todos embora para Portugal. E isso trouxe um grande déficit na economia nacional. Como? A economia nacional basicamente dependia da agricultura. Dependendo da agricultura, com uma grande guerra onde os campos eram minados pelos movimentos de libertação, surgiu a necessidade do governo explorar massivamente os seus recursos minerais, como por exemplo o diamante, o petróleo. Basicamente a nossa economia girou-se em torno do petróleo. E isso, quando a paz chegou, prejudicou muito a economia angolana. Tudo bem, quando a paz chegou, muitos empresários, principalmente ingleses, americanos, vinham aqui para Angola para investir no petróleo. Investiram no petróleo, fizeram de Angola uma elite. Em 2002, Angola, basicamente, estava em fase de crescimento. Todos os países que quiseram fechar contrato de petróleo olhavam para Angola. E isso sim, com certeza, iria ajudar muito a economia. Só que, em vez de o governo aproveitar, diversificar a economia, como já era feito antigamente, cara, ficar alienado ali. Cabinda era galinha de ouro. Só que em Cabinda, a guerra nunca parou, porque lá tinha as FLEC. Tem as FLEC, na verdade. Até agora Cabinda está em conflitos. Tem as FLEC lá. Mas o governo explora Cabinda, torta direita, madeira, carvão, um monte de merda. Tira lá de Cabinda, até combustível, tudo tira lá de Cabinda. Luanda era o único ponto que estava a ser desenvolvido e oferecia emprego, oportunidade para muita gente que viviam em zonas rurais. Então as pessoas migravam, tanto é que se registrou uma das maiores também imigração das zonas rurais para as zonas urbanizadas lá em Luanda, de 2002 até 2012. Essa é outra imigração, de pessoas que estavam em busca de melhores condições de vida. Esse pessoal que veio com força de trabalho se instalou em Luanda, só que Luanda já não tinha mais lugar para receber todo o pessoal que vem do interior. Então o que começou a surgir?
favelas. Luanda era suposto ter 3 classes, que são a classe baixa, a classe média e a classe alta. Mas com esse fluxo migratório, trouxe só 2 classes. A classe alta e a classe baixa. A classe baixa eram os filhos de camponês, que no desespero e na falta de emprego, falta de oportunidades, eles enxergaram uma oportunidade que era o comércio, que ninguém estava de olho nele. Os manos pegaram o comércio, como por exemplo mototáxi, candongueiros, rumbeiros. Cara, o rock santeiro nasceu, um monte de empresas começaram a se instalar aqui em Angola e esses filhos de camponeses conseguiram sobressair. Cara, as favelas não pararam de crescer, porque quanto mais Luanda oferecia oportunidade, principalmente para comerciantes, mais gente do interior do país vinha para Luanda. Luanda ficou abarrotado de pessoas pobres pra caralho. O governo fez alguma coisa? Porra nenhuma. Em 2012, o governo foi atrás de muitos investimentos, até que mais para frente, em 2005, 2006, conseguiu investimentos da China. A China investiu muito, mas muita grana em Angola. Com esse dinheiro, o governo angolano, olhando que a população precisava de casa, uma vez que as casas foram destruídas graças à guerra, começou a construção de centralidades, que também, por coincidência, já fiz um vídeo sobre centralidade aqui em frente. Essas centralidades, essas casinhas que o governo fez, era para entregar para as pessoas da classe baixa, que não tinham possibilidade de construir ou pagar por uma casa. Então, o governo constrói casa, as pessoas sorteavam-se, vão para lá, pagam uma renda resolúvel e assim em diante. Acho que para vocês que já assistiram aquele vídeo já conseguem entender. Só que essas casas era uma coisa que o angolano não esperava, entendeu? Ficou uma coisa muito melhor. Para a nossa realidade, ficou uma coisa muito top. Então a classe média que estava a nascer dentro de Luanda, que são esses comerciantes que são filhos de camponeses, que se tornaram mini empresários, é que tiveram a oportunidade de se hospedar nessas casas, levando em consideração que também tem muita gente pobre mesmo, que vive nessas casas, que tiveram a sorte de ser sorteado e calhar nessas casas. Então o governo construiu e deixou as casas ali. Muitas centralidades ao longo de Angola. Em 2012, a economia angolana estava a pipocar. As eleições de 2008, que foram a primeira depois da paz, trouxeram também consigo uma esperança para a população. Houve contestação sobre aqueles resultados, mas nada se fez. Entendeu? Nada se fez. Até que em 2012, novas eleições, também nada se fez. Houve contestação, mas nada se fez. Em 2017, também teve mais eleições, onde vimos a mudança do presidente. Pela primeira vez, Angola recebeu o 3º presidente em mais de 40 anos de independência. O 3º presidente. Bom, então, vamos voltar um pouco antes de 2017, vamos voltar para 2014. A economia angolana atingiu o ápice da sua economia em 2014, com um PIB equivalente a 140 bilhões de dólares. Toda essa receita vindo do petróleo, diamante. Surgiu a necessidade do governo requalificar. Com o escândalo do Lava Jato, Angola também saiu prejudicado, fazendo com que os empresários fugissem de Angola, o dólar ficasse escasso e muitas torneiras foram fechadas. Tanto é que também surgiu algum escândalo aí que diziam que o dólar que era destinado para Angola, descobriu-se que estava a financiar terrorismo, uma coisa parecida. Mano, é um monte de calabresa. Trouxe consigo uma das maiores crises angolanas que até agora nunca se recuperamos. Cara, a economia angolana foi pro brejo. Em 2014. Em 2015 as coisas já estavam se intensificando, o pessoal já não aguentava mais. Fora que muitos manifestantes lá de 2002, 2003 cantavam sobre a má governação. Um dos músicos que ficou famoso e que nas suas músicas ele fala muito sobre o sofrimento angolano é o Brigadeiro Dez Pacote. Em 2016 o povo já só comia arroz branco. Atenção, aqueles que tinham a possibilidade de comer arroz branco. Isso em tempo de paz. Quando o governo era questionado sobre a má governação, sobre a péssima influência que dava para a juventude, só culpavam a guerra. A UNITA fez muita guerra, por isso que Angola está em fase de recuperação. Jura. Cara, nosso ápice da economia foi em 2014, mas em 2017 ainda se dava a desculpa da guerra. Quando a economia foi para o brejo, a economia em 2016, eu acho que estava por ali 60 bilhões, era pouquíssimo para 140 bi.
entendeu? De 2014 a 2017, saímos de 140 para 60. O cara que Bom, mas também com a paz ganhamos muitas coisas. Se bem que com a guerra perdemos mais coisas do que ganhamos com a paz. Com a guerra a gente perdeu a nossa infraestrutura, perdemos as nossas máquinas, perdemos tudo. Perdemos a nossa identidade, entendeu? Perdemos aquela esperança de desenvolver. Já lutamos contra a colônia, agora lutamos contra nós mesmos. Perdemos muita esperança. Mas com a paz também tivemos boas coisas. Por exemplo, a requalificação das estradas, a requalificação das cidades, a construção das centralidades, que é uma vaidade angolana. Cara, eu agradeço muito a Deus que pelo menos nos deram lá a centralidade, entendeu? Eu não agradeço aos políticos porra nenhuma, agradeço a Deus. Então, nos deram mais o quê? Nos deram também liberdade de expressão, uma pitadinha de liberdade de expressão, que não se via há 9 anos atrás. Desde 2017 para cá, a gente está conseguindo ver essa melhoria, né? Mas o quê? Mas é um monte de coisa. Então, essa jornada que Angola percorreu, foram durante 49 anos. Antigamente, a independência era festejada de uma forma estrondosa. Muitas empresas patrocinavam realizador de eventos, muitas empresas faziam maratonas, o próprio governo fazia maratonas, tinha shows, pessoas cantavam, faziam canções, mas hoje em dia, cara, não estamos lá porque a gente está independente, mas continuamos dependentes. Então essa é a independência de Angola. Com a independência de Angola, acho que a gente perdeu mais por causa da guerra. Não porque angolano agora começou a gerir a si próprio, mas com a independência de Angola a gente perdeu mais por causa da guerra, porque a nossa economia deixou de ser diversificada, a nossa economia ficou concentrada ao petróleo, boa parte dos nossos campos que eram férteis foram minados, o governo só começou a desminagem em 2012, 2013, até agora os campos estão todos minados. Tínhamos também a nossa moeda, graças a Deus tiramos o escudo português, né? Não precisamos de escudo português, cara. Tipo isso que está acontecendo em Burkina Faso. Não, isso não. O escudo, fizemos bem trocar para Kwanza, entendeu? Eu também já fiz um vídeo sobre a história do Kwanza. Vamos lá assistir. Vou deixar aqui nos comentários. Mano, é isso. Eu não tenho mais nada para falar. Cara, mas com tudo isso que aconteceu em Angola, com todos esses problemas que o próprio angolano trouxe para si mesmo, eu acredito ainda que a nossa pátria está melhor agora do que já foi há 20, 30, 40 anos atrás. Está melhor agora. Temos paz, temos um bocadinho de liberdade de expressão. Alguns serviços melhoraram, outros ficaram péssimos. Foram construídas as escolas, foram construídos os hospitais. Devemos também louvar por isso. Levando em consideração que todas essas informações que eu passei aqui são informações superficiais. Ao longo do tempo aconteceu muitas coisas que não foram mencionadas aqui. Muitas coisas ruins, muitas coisas boas e muitas coisas que têm que se meter em evidência. Mas não foi explicado aqui. São informações superficiais. A história de Angola é muito extensa. Só mesmo a história da libertação de Angola já iria levar um dia inteiro para explicar. Só mesmo a história sobre a guerra civil em Angola, mano, ia levar um monte de tempo. Então, são histórias superficiais. Aconteceu massacres, aconteceu genocídio, aconteceu um monte de merdas aqui em Angola. Apoio da Cuba, apoio da China, apoio dos Estados da América, a morte de Savimbi, a morte de Agostinho Neto, entendeu? Aconteceu muita coisa. A saída do poder de José Eduardo dos Santos, a mudança da Constituição, aconteceram diversas coisas que, cara, a gente não explicou aqui. Mas é isso aí. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.